Vamos agora ver as dimensões da responsabilidade social corporativa. A responsabilidade social corporativa, ela se insere na empresa em 7 dimensões. E vamos ver as dimensões da responsabilidade social corporativa: liderança, visão e valores, relacionamento com o mercado, força de trabalho, cadeia de suprimento, engajamento com os stakeholders, comunidade e meio ambiente. Vou explicar para vocês em detalhe cada uma dessas dimensões. O que seria a liderança, visão e valores? A empresa precisa definir os seus propósitos corporativos. O que ela acredita? Quais são os valores? Qual é a visão de futuro? A questão ambiental e social está incorporada na sua estratégia? Ele tem uma política, a empresa possui uma política ambiental? Ela possui uma política de responsabilidade social corporativa? Ela definiu procedimentos de como ela vai atender, por exemplo, uma reclamação de um cliente, uma demanda da comunidade? E como ela vai fazer com que todos os funcionários coloquem em prática esses procedimentos? E para isso é importante que haja a liderança da alta administração. E o comprometimento, a alta administração precisa garantir o comprometimento para fazer com que toda a força de trabalho funcione em prol da incorporação das questões ambientais e sociais na estratégia empresarial. A empresa não vive sozinha, ela precisa se relacionar com o mercado, ela precisa dos seus clientes, ela precisa dos seus fornecedores. E então, qual é a responsabilidade que ela tem perante os clientes? Imagine ela lançar no mercado um brinquedo e que ela esteja usando uma tinta tóxica que pode vir a causar uma dermatite nas crianças. Como é que ela pode se dizer responsável? Aí ela faz um projeto social com a comunidade? Não. Ela tem de ser responsável com o produto que ela está oferecendo no mercado. Esse produto tem que ser seguro, não pode causar danos ambientais, danos ao usuário. E como ela insere essas questões na sua propaganda e no seu marketing? Não é só se dizer responsável, ela precisa atuar de forma responsável na sua produção de bens e serviços. Imagine um serviço pós-venda que o cliente não consegue nunca acionar esse serviço de pós-venda. Como você pode dizer que a empresa está sendo responsável? Como é que ela está rotulando os seus produtos? O consumidor sabe exatamente o que ele está adquirindo? Ele sabe exatamente o risco que ele está assumindo ao adquirir aquele produto? Então, é importante que haja rotulagem, é importante que haja essa comunicação transparente sobre os possíveis danos e o consumidor precisa fazer a escolha correta. E é importante que haja uma competição ética. Então, lembra do exemplo quando eu estava explicando a questão da externalidade? Ora, essa externalidade vai impactar numa competição ética. Por quê? Se você externaliza para a sociedade um custo, teu produto é oferecido no mercado a um preço menor. E como é que a competição pode se dizer ética? É importante no relacionamento com o mercado que a empresa faça com que todos os seus integrantes trabalhem em prol da inserção dessas questões ambientais e sociais nas suas estratégias. E um ponto-chave dentro desse processo é a força de trabalho. A força de trabalho precisa ser comunicada e ela precisa reconhecer como legítima essa preocupação que a empresa tem perante todos com que ela se relaciona. E é preciso garantir a empregabilidade, o desenvolvimento das atividades, é preciso garantir a diversidade, a igualdade, um ambiente de trabalho onde as pessoas podem colaborar, podem construir, um ambiente onde a gente consiga esse equilíbrio entre o balanço
trabalho, vida pessoal e, principalmente, um ambiente saudável e seguro. E que, havendo a necessidade de reduzir o contingente de trabalho, que essa reestruturação se faça de forma responsável. Uma outra dimensão importante reside na cadeia de suprimento e no engajamento com os stakeholders. Como pode se dar essa interação com uma cadeia de suprimento? Por exemplo, sendo um cliente justo. Como é um cliente justo? Ora, eu sou uma grande rede de café, eu vendo um café caríssimo e compro esse café da África, do Brasil, pagando um valor bem baixo. Como eu posso ser um cliente justo? Ela precisa equilibrar essa rentabilidade ao longo de toda a cadeia de suprimento. E o papel das empresas líderes é de orientar os padrões e os requisitos sociais e ambientais ao longo da sua cadeia de suprimento. E orientar não significa apenas exigir, precisa trabalhar no desenvolvimento dos fornecedores, principalmente aqui no Brasil, que essas questões, elas requerem um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento organizacional, para que ela consiga ser inserida principalmente nas pequenas e médias empresas. Então, é importante a empresa trabalhar na promoção da inclusão social e ambiental ao longo da sua cadeia de suprimentos. Para fazer isso, é importante que haja um engajamento com os stakeholders. Ora, para engajar, a gente precisa conhecer quem são esses stakeholders, precisa consultar e precisa responder gerenciando essas demandas. E gerenciar não é atender a tudo, mas identificar quais são os pontos relevantes que precisam ser atacados. No engajamento com os stakeholders é importante a transparência dos relatórios e a comunicação. Uma outra dimensão reside nas atividades com a comunidade. Algumas empresas pensam que fazer doações, atuar de forma filantrópica junto à comunidade é fazer responsabilidade social corporativa. Então, elas imaginam, vamos fazer um projeto social e isso demonstra que eu sou responsável. A filantropia é uma ação pontual, ela ajuda, mas ela não é capaz de transformar a realidade, ela não é capaz de criar essa interação. Então, pode ser feito, mas a gente deve pensar de uma forma mais ampla. Por exemplo, fomentando o voluntariado entre os empregados, identificando como pode ser um bom vizinho que interaja sem conflitos com a comunidade. E finalizando nas nossas dimensões, a questão ambiental. A gente tem visto nos jornais, no dia a dia, os impactos ambientais. E as empresas, elas, no papel de consumidora dos recursos naturais, consumidora de água, de energia, elas geram impactos na sua atividade do dia a dia. Então, é importante que ela desenvolva tecnologias para o uso racional dos recursos naturais. Não apenas obedecer à legislação ambiental, avançar nesse sentido de desenvolver tecnologia, otimizar o uso dos recursos naturais, controlar a poluição, gerenciar os resíduos, ter uma responsabilidade ambiental com o produto final, ou seja, não é simplesmente colocar o produto no mercado. E aí? Essas embalagens, como esse produto pode retornar ao ciclo produtivo. É importante o planejamento do transporte, ou seja, o planejamento das etapas de suprimento e distribuição, que geram um impacto importante na mudança climática. Por exemplo, as emissões de CO2 geradas por essas atividades de transporte são significativas. Então, com essas 7 dimensões, eu espero que vocês tenham tido uma compreensão de como a responsabilidade social corporativa ela avança desde um comprometimento da alta direção para
procedimentos e práticas e decisões que vão influenciar a vida dos acionistas, a vida da força de trabalho, da comunidade e de todos os outros stakeholders que estão envolvidos. E aí a gente consegue garantir a sustentabilidade. No próximo bloco, eu vou apresentar para vocês como e para quem as empresas podem ser mais responsáveis.